Estamos aqui em Pirenópolis, no interior de Goiás, cidade histórica fundada no início do século XVIII, no ciclo do ouro. Pirenópolis fica a 150 quilômetros de Brasília e 120 quilômetros de Goiânia. Está situada no sopé da Serra dos Pirineus de Goiás, a 730 metros de altitude, na beira do Rio das Almas, o rio que corta aqui a cidade. E esse rio nasce lá no alto da serra, onde tem o Parque Estadual da Serra dos Pirineus. É uma região de beleza ímpar e de uma história geológica muito antiga e muito interessante. O Pico dos Pirineus fica a 1.385 metros de altitude. É o segundo ponto mais alto de Goiás. E ele é todo feito desse quartzito micáceo, uma rocha que foi formada há milhões de anos atrás, aproximadamente 1 bilhão de anos. Pirenópolis também explora muito essa pedra, né, o quartzito ornamental, e a gente vê ele nas ruas, nas calçadas, nos muros, e alguns até chamam a cidade da pedra, né? E hoje vamos estar falando sobre a arte feita sobre pedra há muito tempo atrás, na pré-história. O homem já vive aqui nessa região há mais de 10 mil anos. E agora estamos chegando aqui na sede da COEP, a Comunidade Educacional de Pirenópolis. É uma organização socioambiental e nós vamos conhecer aqui a Oca da Terra, que é o mini museu de ciências da COEP. Edivaldo, trouxe mais uns livros aí. Beleza. A COEP possui vários espaços educativos e um deles é uma réplica de sítio arqueológico e paleontológico que nós vamos conhecer agora. Nós temos aqui uma réplica de sítio arqueológico e paleontológico, né? Ao fundo, naquele painel, são réplicas de pinturas rupestres do Brasil, algumas bem conhecidas. E aqui no primeiro plano, nós temos uma réplica de um fóssil de tigre dente de sabre, onde a gente pode falar um pouco sobre a megafauna da Era do Gelo. As crianças adoram se passar por arqueólogos. É sempre uma emoção a gente fazer uma descoberta. E eles acham muito interessante toda essa história sobre a megafauna. Lembrando que o homem pré-histórico conviveu com esses animais. Foi predador de alguns, como o mamute, como o tatu gigante, mas também foi presa de outros, como o próprio tigre dente de sabre. Uma das pinturas rupestres mais comuns, mundo afora, são gravuras de mãos, tanto de positivos quanto de negativos. Os negativos feitos com aquela técnica de soprar a tinta. E o positivo, obviamente, simplesmente melando a mão com a tinta e deixando sua marca. E realmente são pinturas bastante impressionantes, porque a mão é algo que fala muito sobre o ser humano e é bastante interessante a gente imaginar que aquela é uma assinatura feita há milhares de anos por um ser humano igual a nós, só que sem toda essa civilização que a gente tem hoje. No sul da Argentina tem a Cova de las Manos, que é a Caverna das Mãos, que são pinturas belíssimas, feitas há cerca de 9 mil anos atrás. No Brasil também existem impressões de mãos nos sítios arqueológicos. Essa aqui é uma réplica que foi feita há pouco tempo por alunos trazidos aqui para falar um pouco sobre arqueologia e sobre a nossa pré-história. Então eles não só aprenderam, como também tiveram a oportunidade de deixar a sua marca, assim como fizeram os homens das cavernas. Ao lado aqui nós temos uma réplica de uma pintura lá do Rio Grande do Norte.
E nós escolhemos essa cena porque ela fala um pouco quem eram esses homens. Você consegue entender o que está acontecendo na cena? É uma cena de caça. Então, esses homens eram caçadores-coletores. Viviam da caça de animais silvestres e da coleta de frutos nativos, como o piqui que nós temos aqui. Já eram comedores de piqui há mais de 10 mil anos. E ao lado aqui, nós temos uma réplica da famosa capivara, lá do Piauí, do Parque Nacional da Serra da Capivara. Lá tem uma concentração de sítios arqueológicos enormes. E talvez seja o principal sítio arqueológico do Brasil e um dos principais do mundo. São mais de 400 sítios com milhares de pinturas feitas há mais de 10 mil anos atrás. E isso fala muito, conta muito sobre a nossa pré-história. Aqui nós temos uma réplica da arara lá de Serranópolis, no sudoeste de Goiás, um dos sítios arqueológicos mais importantes de Goiás. Lá foram descobertos fósseis do ser humano de mais de 10 mil anos, provando que o homem já vivia no Cerrado há muito tempo e conhecia bem essa fauna e essa flora. Essas pinturas, vermelhas na maioria, foram feitas de rocha moída, óxido de ferro, misturado com água ou com óleo, com alguma gordura animal ou vegetal. Aqui nós fizemos essas réplicas com o pó xadrez, que nada mais é do que óxido de ferro diluído em água. Vou fazer uma demonstração para vocês verem como que isso é feito. Aqui eu vou utilizar uma escova de dente usada como pincel, que funciona muito bem com essa tinta feita com óxido de ferro, né? Tomar cuidado para não deixar respingar, porque aí fica feio. Outra técnica também seria utilizar o próprio dedo. É provável que eles utilizassem pequenos pedaços de couro com pelo como pincel. Vou voltar aqui para a escova para completar essa pintura. Que tal? Aqui ao lado a gente tem uma representação do sítio arqueológico Pedra do Bisnal, situado no município de Formosa, perto de Brasília. Essa réplica foi feita com tinta, é uma pintura, mas o original são gravuras feitas em baixo relevo na rocha, conhecidas como itacoatiaras ou petróglifos. Lá é realmente um sítio arqueológico muito impressionante, é uma laje enorme, coberta com essas formas geométricas que são de difícil interpretação. Alguns arqueólogos acreditam que podem ser representações de astros, estrelas, planetas, lua, sol. Na verdade, seriam então mapas astronômicos. E esses arqueólogos chamam esses homens pré-históricos de astronomíndios, ou seja, os índios astrônomos que existiam no passado. Eles de fato deviam conhecer bastante sobre o movimento dos astros, porque à noite, além de ser mais escura, eles tinham muito tempo para se dedicar à observação dos céus. Outro espaço educativo da COEP é a Oca da Terra, um mini museu de ciências naturais. Vamos conhecer?
A Oca da Terra é dividida em 8 ciência-temas, começando com astronomia, geologia e paleontologia. Nós vamos falar um pouquinho dela agora, porque tem a ver com o nosso assunto. Aqui na seção de paleontologia, nós temos alguns fósseis de trilobitos que viveram há 500 milhões de anos atrás. Temos alguns fósseis de peixes lá da Serra do Araripe, no Ceará, de em torno de 300 milhões de anos de idade. E nós temos alguns fósseis da megafauna que conviveu com o homem pré-histórico. Temos aqui escamas do tatu gigante, o gliptodonte. E aqui uma vértebra da preguiça gigante, um animal de mais de 3 metros de altura. Ele conviveu com o ser humano, juntamente com aquele tigre dente de sabre, lembra que a gente falou? Então, provavelmente era presa do tigre dente de sabre, né? E talvez até do ser humano. Algumas teorias dizem que a caça foi um dos fatores que levou esses animais à extinção. Mas o mais provável é que tenha sido mesmo em função de mudanças climáticas. Esse assunto extinção é muito interessante. Sempre que trazemos grupos de escola aqui, gostamos de falar sobre os processos de extinção e suas causas. Quase sempre estão relacionadas às mudanças climáticas. E agora, o homem está vivendo um novo processo de extinção global, causado por nós, seres humanos, que estamos causando uma nova mudança climática com excesso de emissão de gases poluentes. Uma das perguntas que se faz quando se vê essas pinturas rupestres é: quem são os autores? E é bom lembrar que quando os europeus descobriram o continente americano há 520 anos atrás, haviam no território que hoje é o Brasil cerca de 5 milhões de habitantes, dividido em centenas, milhares de tribos diferentes, cada uma com sua cultura. E esses homens também gostavam da arte, se pintavam e também deixavam suas marcas nas pedras, nas cavernas, e isso já há pelo menos 10 mil anos atrás. Aqui na seção de antropologia, nós temos uma referência ao crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo da América do Sul, de 12 mil anos atrás, encontrado nas grutas próximo a Belo Horizonte. E essa representação, esse quadro, mais uma vez, é uma representação daquele sítio lá da Pedra do Bisnal, que são petróglifos e taquatiaras, gravadas em baixo relevo na rocha. Essa é uma foto lá do local. Temos também algumas imagens aqui de ferramentas feitas de pedra. É bom lembrar que quando os portugueses chegaram aqui, os índios viviam na Idade da Pedra, ainda não conheciam o metal. Faziam suas ferramentas de pedra e com ela podiam fazer uma série de outras ferramentas e utensílios utilizando fibras vegetais. Nós temos aqui algumas ferramentas de pedra encontradas no município de Pirenópolis. Esse é um belo machado de pedra utilizado na agricultura. Pensar que antes de plantar, o homem tinha que saber fazer uma ferramenta como essa para poder desmatar e plantar a sua roça. O milho, a mandioca, o amendoim, a batata doce, a pimenta são alimentos que foram domesticados por esses homens e que hoje toda a humanidade pode usufruir. Uma outra ferramenta interessante é essa bola aqui, que é na verdade uma pedra que era utilizada para esmagar, né? E fazer talvez pigmentos utilizados na pintura rupestre. Então ele esmagava outra rocha, daí tirava aquele pó de rocha que era misturado com água ou com óleo para ir fazer a sua tinta. Nós temos aqui uma coleção de rochas de Pirenópolis, a começar pelo quartzito micáceo, né? Que é a conhecida Pedra de Pirenópolis, que ela é serrada, né, de várias formas diferentes e utilizada na construção civil. A exploração dessa rocha é uma atividade importante do município e aqui da região como um todo.
A pintura rupestre, que é a pintura feita sobre rocha, é um dos tipos de arte rupestre feita pelo homem pré-histórico. A pré-história é o período que compreende desde o surgimento do ser humano, o Homo sapiens, há 300 mil anos atrás, até o surgimento da escrita, há 3.500 anos antes de Cristo no Oriente. O homem pré-histórico deixou vários tipos de registro, né? Pintura sobre rocha, gravura sobre rocha, em madeira, né? Os utensílios de pedra e de madeira, marfim e ossos que ele utilizava para caçar e para construir, né? E hoje a gente vai estar focando mais sobre esse legado que são as pinturas rupestres do Brasil e do mundo. A pré-história pode ser dividida basicamente em dois períodos: o Paleolítico e o Neolítico. Lítico quer dizer pedra, paleo quer dizer antigo e neo quer dizer novo. Então, Paleolítico, que é da pedra antiga ou pedra lascada, que era a técnica que era utilizada para se fazer pontas de flecha, machados, facas, ferramentas para ser utilizado pelo homem. Esse período foi desde o surgimento do homem até cerca de 50 mil anos atrás. De 50 mil anos para 3 mil anos antes de Cristo, a gente pode dizer que é o Neolítico, que é o período da pedra polida, que já é uma tecnologia mais sofisticada, e também, no final desse período, foi quando surgiu a agricultura. Esse quadro é uma reprodução de uma das pinturas rupestres mais famosas do mundo. É um cavalo que foi pintado com carvão numa caverna no sul da França, conhecida como Caverna de Lascaux. Foi descoberto em 1940. E o pintor Pablo Picasso, quando esteve visitando a caverna, ficou tão impressionado com a beleza, com a estética das pinturas, que ele declarou: "Não inventamos nada". Ou seja, a arte rupestre é uma arte muito antiga. Não sabemos ainda se elas foram feitas para decorar as cavernas, como arte propriamente dita, ou se isso existia algum outro motivo para se fazer essa pintura. Como, por exemplo, a adoração dos animais que eram importantes para os homens das cavernas. Ou ainda existem teorias de que eles faziam essas pinturas como forma de uma magia para facilitar, para que eles tivessem visões e facilitasse o processo de caça desses animais. Na verdade, são todas especulações. O que podemos dizer é que são realmente belas. Bom, nós vamos precisar de uns recipientes para colocar os pigmentos, né? E é bem provável que o homem pré-histórico utilizava aquilo que ele encontrava na natureza, né? Então esse aqui é um fruto do cerrado, é o tingui, e ele é um fruto seco, né? E ele tem uma casca bem dura. Esse aqui já está sem a semente, né? E ele é um fruto que forma essas pequenas cumbuquinhas, né? Cada fruto dá 3 cumbucas, né? Então, e nós vamos também utilizar o carvão vegetal, que é um dos pigmentos mais comuns, né, utilizado nas pinturas rupestres. Isso aqui é carvão para churrasco. Um cavalo. Um dos pigmentos que a gente vai estar utilizando é a argila seca, né, que dá uma cor marrom. Então, figuras geométricas são bem comuns também nos sítios arqueológicos e não se sabe bem o que elas significam. Existem algumas especulações. Uma delas é que elas representariam astros, estrelas, planetas, o próprio Sol. E alguns arqueólogos, inclusive, chamam esses homens antigos como os astronomíndios, ou seja, índios astrônomos, né? E, na verdade, eles eram grandes conhecedores dos céus, tinham muito tempo e passavam muito tempo observando o movimento dos astros. E alguns painéis, então, seriam mapas astronômicos.
nós vamos também utilizar o argilito, que é uma rocha já, é a argila que foi transformada em rocha, né? E no caso dessa aqui tem uma coloração um pouquinho avermelhada para o lado do vinho. Uma tentativa de uma arara. A cauda. Um dos pigmentos mais comuns utilizados nas pinturas rupestres era o pigmento vermelho, que era obtido a partir de rochas ricas em óxido de ferro. Então eu tenho aqui um pedaço de canga, um tipo de rocha, e um arenito com bastante óxido de ferro também. E se eu esfregar um no outro, eu vou obter um pó, certo? Esse pozinho, misturado com água ou gordura animal, vira uma tinta, né? Você não tendo rochas vermelhas para utilizar, você pode utilizar o pó xadrez, que também é feito a partir do mineral, certo? E é bem vermelho, né? Rico em óxido de ferro, né? Então essa cor ocre vermelha, né, é uma das cores mais comuns vistas nas pinturas rupestres do Brasil e mundo afora também. Então no caso aqui eu diluí em água, né, e preparei a minha tinta vermelha. E a mão também era muito utilizada como o pincel, né, como se fosse um pincel. Então no caso aqui eu vou usar meu dedo, certo? Vou fazer aqui uma série de rodelinhas que também eram encontradas em muitos dos sítios rupestres, e alguns arqueólogos acreditam que elas poderiam ser marcação de ciclos da Lua, né? Então seria uma forma de contagem do tempo. E para finalizar, vou fazer aqui, vou deixar minha assinatura, que também era uma das pinturas, uma das representações mais comuns encontradas mundo afora, né? No caso, ele melava a mão toda com a tinta, né? E deixava a sua impressão. Temos aqui o óxido de ferro diluído em água, né? E vamos usar como pincel um graveto. Então aqui no caso, tentando fazer uma figura antropomórfica, né? Ou seja, a representação do ser humano. Tentei colocar aqui na cabeça dele um cocar, né? Outra técnica utilizada pelo homem pré-histórico para deixar pinturas nas cavernas era um spray, e utilizava-se então a mão, né? E deixava o negativo marcado. Eu não vou colocar tinta na minha boca, que era o que eles com certeza faziam, uma das técnicas, mas eu vou utilizar água para demonstrar a técnica.
Espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Experimentem aí na sua casa também, ou na sua escola. Existem centenas de sítios arqueológicos no Brasil, muitos abertos à visitação, com pinturas e gravuras rupestres belíssimas. Vale super a pena visitá-los. Enquanto isso, você pode procurar conhecê-los através da internet. Conhecer o patrimônio arqueológico é importante para que a gente dê valor e para que a gente procure preservá-los. O Brasil possui uma pré-história riquíssima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!